Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, são 11 horas da noite, né? Tô sem sono. Tô sem sono, as crianças dormiram e eu aproveitei para estudar um pouco. Quem quer estudar comigo? Pleno sábado à noite, ó. 11 horas da noite eu convidando o povo para estudar. Quem se habilita? Vocês sabem, mas eu tô fazendo pós-graduação em análise aplicada do comportamento. Vamos estudar um pouquinho? Porque eu aprendo ensinando, sabe? Eu só sei aprender ensinando. Então, eu ensino, vocês aprendem e eu aprendo também. A matéria que eu estou estudando hoje na pós é como que a gente vai priorizar o ensino da criança. O módulo que eu estou aprendendo hoje, ele fala sobre como que a gente vai fazer um plano de intervenção para uma criança. Porque assim, quando a gente recebe uma criança autista, ou com deficiência intelectual, ou com síndrome de Down, ou com qualquer outro tipo de deficiência, gente, até o TDAH mesmo. O que acontece? A gente não vai ensinar qualquer coisa para essa criança. Entendeu? A gente primeiro vai fazer uma avaliação de todo o repertório dessa criança, de forma bem minuciosa, para saber o que ela não sabe, o que ela tem dificuldade, quais são as dificuldades e o que a gente precisa ensinar para essa criança. E geralmente a gente usa alguns protocolos de base para poder fazer essa avaliação. Eu acredito que o protocolo de base mais veiculado é o VIPMAP. VibMap ele é o mais veiculado dentro da aba, né? Mas tem outros protocolos, gente. Tem o protocolo Portage, tem o protocolo, o checklist de Denver, tem o Denver 2, tem o IDAD, tem... Deixa eu pensar aqui mais algum. VibMap, Denver, IDAD... Enfim, tem vários protocolos, tá, que existem para fazer esse tipo de avaliação e saber em quais domínios, quais áreas essa criança tem dificuldade. E a partir do momento que a gente descobre qual a área de dificuldade dessa criança, é que a gente vai intervir. Quando a gente tem um indivíduo autista, geralmente, eles têm muitas áreas em déficit. O que eu quero dizer áreas em déficit? Tem muitas áreas que ele tem dificuldade. Quando a gente pega uma criança autista de 5, 6, 7 anos, ou até mesmo independente da idade, acontece dela não conseguir escovar o dente sozinha, dela não conseguir tomar banho, dela não conseguir lavar o rosto, dela não conseguir isso só dentro da área do domínio de autocuidado, né? Agora, dentro do domínio de cognição, por exemplo, é uma criança que não consegue parear, é uma criança que não conhece as cores, é uma criança que não conhece as formas, é uma criança que tem dificuldade em operações matemáticas. Aí tem outros domínios. O domínio, por exemplo, da motricidade ampla. É uma criança que não pula, é uma criança que não corre, é uma criança que não pedala um velocípede, é uma criança que não desce uma escada de forma adequada, não desce ou não sobe a escada de forma adequada. E aí o que acontece? Tem muita coisa para ensinar essa criança. Muita coisa. E aí, o que a gente vai ensinar primeiro? O que a gente vai ensinar primeiro essa criança se a gente se deparou com um monte de dificuldade? Fica difícil, né? E é isso que eu tô estudando. Como priorizar se tudo é prioridade? Tudo é prioridade. A neuroplasticidade, basicamente, é a concepção do nosso cérebro ser moldável. O que eu quero dizer com ser moldável? Eu vou usar esse espanador aqui para explicar, tá? Isso aqui é uma célula nervosa. É basicamente assim. Ele tem até esses negocinhos aqui no dendrito dele. E aí, o que acontece? Essa célula se conecta com outra célula. Então, é esse espanador se conectando com outro espanador aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Essas conexões a nível celular acontecem no cérebro.
Quando o bebê, né, a criança, ela é bem pequenininha, ali até os 3 anos de idade, essas conexões, elas estão fervilhando. É um momento assim que o cérebro da criança está em êxtase. É um momento que o cérebro está sedento por conhecimento, sedento por aprendizagem. A gente costuma até chamar de cérebro esponja, porque é um cérebro que está aprendendo de tudo. Então, por isso que priorizar o que a gente vai ensinar à criança é importante. Entendeu? Porque eu não vou poder gastar o meu tempo, porque a criança não tem todo o tempo do mundo, com qualquer ensinamento. Eu tenho que ensinar ela aquilo que faz sentido para a vida dela, aquilo que é eticamente correto. Não é aquilo que eu acho que eu tenho que ensinar. Entende? Então, eu passo por várias avaliações de prioridade para saber o que ensinar para essa criança primeiro. Gente, eu achei isso formidável, achei isso chocante, porque eu poderia chegar assim, a criança tem 8 anos, né? 8 anos. Não é alfabetizada, não sabe ler, não sabe escrever, então o que eu vou ensinar? Vou alfabetizar essa criança. Mas aí eu não fiz uma avaliação minuciosa dessa criança. E essa criança de 8 anos ainda não é nem desfraldada. Aí eu te pergunto, a nível de independência, de autonomia, de cuidado, o que é melhor? Ensinar essa criança a ler e escrever ou tentar tirar a fralda dessa criança? Uma criança que já tem 8 anos de idade. Entendeu? Autocuidado, autonomia, independência é sempre prioridade. Claro que a alfabetização, a leitura e escrita também vai dar autonomia para essa criança. Sendo que ela ser desfraldada, ela aprender a se limpar sozinha, ela aprender a escovar o dente, tem muito mais prioridade do que ela aprender a ler e escrever, apesar disso também estar em atraso. Porque, vamos pensar assim, pro indivíduo, ele aprender a ler e escrever com 15 anos de idade não vai fazer diferença. É assim, tecnicamente para ele, tá, gente? Mas imagina a gente tentar tirar a fralda de uma criança com 15 anos de idade. Entendeu? Criança não, né? Adolescente. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter na hora de planejar um programa de desenvolvimento para uma criança. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter ética. Essa responsabilidade ética que a gente tem que ter na hora de fazer um plano de desenvolvimento. A gente não pode querer ensinar qualquer coisa para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente, entendeu? A gente tem que passar por um critério gigantesco. Basicamente aí 9 perguntas para poder definir o plano de ensino e desenvolvimento dessa criança. Entenderam mais ou menos sobre o que eu falei? E da importância que é o que ensinar para essa criança. Porque como eu falei da neuroplasticidade, um cérebro de 3 anos aprende numa qualidade e tempo diferente de um adolescente de 15 anos. Um adolescente de 15 anos, ele vai precisar de muito mais repetição, ele vai precisar de muito mais intensidade e ele vai precisar de muito mais habilidade e esforço para poder aprender algo do que uma criança de 2 ou 3 anos, apesar de ter uma deficiência intelectual, autismo ou síndrome de Down, entendeu? Eu tô falando assim, nessa condição em si, e isso serve também para crianças típicas também, né? Por isso que a gente tem os marcos de desenvolvimento, por isso que não é no tempo da criança, por isso que não é cada criança tem seu tempo. Essas falas, gente, não existe. A criança tem o seu tempo para aprender? Tem, mas ela não tem o tempo todo do mundo. Se ela tá saindo ali fora do limite dela, do que é padronizado, tem que ser investigado. E antes de qualquer laudo, qualquer diagnóstico, é um estudo de plano de desenvolvimento. Porque o que acontece?
Quando a gente vai fazer intervenção na criança, a gente tem que planejar aquilo que a gente quer ensinar para aquele indivíduo. E a gente precisa montar um programa de desenvolvimento. E esse programa de desenvolvimento a gente precisa estudar para saber o que a gente vai ensinar, o que a gente vai priorizar para ensinar essa criança. Entendeu? Então, sim, a gente estuda, sim, para fazer um plano de desenvolvimento para a criança. A gente não faz plano da nossa cabeça. E para quem é leigo, né, sobre isso, quem é mãe, quem é pai, quem é cuidador, um dos melhores informes para poder orientar assim, o que estimular num bebê, numa criança, é os marcos do desenvolvimento do CDC. Depois, eu vou até deixar gravada essa live, eu vou colocar o site do CDC. Ai, que bom que ficou explicado. Eu vou colocar o site do CDC para vocês entrarem lá, que lá vem dizendo o que é esperado para uma criança de 1 ano de idade, o que é esperado para uma criança de 2 anos de idade, 3, vai até os 6 anos de idade. E dentro desse informe, você consegue ver se a sua criança que está com 2 anos de idade está fazendo tudo ali que está determinado para ela. E se ela não está fazendo algo que está determinado ali com 2 anos de idade para fazer, então é um ponto de atenção. É algo que eu preciso ensinar. É algo que eu preciso estimular. É algo que eu preciso enriquecer o ambiente para poder ensinar essa criança. Entenderam? Bom, o quão é importante e a responsabilidade do analista do comportamento na hora de fazer um plano de intervenção para uma criança autista. Criança, a gente acaba falando criança porque a gente está acostumado, né? Criança, acaba sendo no automático. Mas na realidade pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser adolescente, sabe? Autista cresce, gente. E as dificuldades aparecem também ao longo da vida. Então, uma dificuldade talvez que ele não tinha lá quando ele era 3 anos, até porque as questões não eram tão complexas assim, vai aparecer quando ele estiver com 15. E aí com 15 as questões sociais são muito mais complexas, então a gente vai ter que fazer um plano de desenvolvimento para ensinar esse adolescente a interagir socialmente dentro do contexto que ele vive. Entenderam a responsabilidade que é na hora que eu devo montar um plano de intervenção para o indivíduo, falei indivíduo, não falei criança. Tem uma responsabilidade ética por trás também, porque a gente está falando de pessoas. A gente está ensinando pessoas. Tem uma questão também da urgência do tempo, porque eu não vou poder... eu não tenho todo o tempo do mundo para ensinar tudo, talvez, que aquela criança precisa ser ensinada. E tem a questão da quantidade de domínios que eu preciso ensinar essa criança. Porque são vários domínios, né? Domínio social, comunicação, por exemplo, pode ser um domínio. Geralmente a gente até divide comunicação expressiva, comunicação receptiva. E isso a gente deixa para a próxima live. Tem a motricidade ampla, que pode ser um domínio. A criança na idade que tiver não corresponde o modo de agir conforme a idade, algo está errado com ela. Algo está errado, tá, Jair? Mas não necessariamente com a criança. Por quê? Nem tudo é transtorno, nem tudo é deficiência, tá? Às vezes a criança pode ter alguma patologia que faça com que ela tenha... Não precisa pedir desculpa, não. Tudo bem, eu entendi. Ela tem alguma patologia que a dificulte ela aprender, por exemplo, uma criança que tem 8 anos e não foi alfabetizada. Aí tem muita dificuldade de alfabetização. Aí a gente faz um teste oftalmológico, a criança é quase cega, não enxerga. Como é que ela vai ser alfabetizada? Entendeu? Ou, por exemplo, ela está numa escola que tem uma intervenção que não está adequada para a criança, né? Vamos dizer que a disciplina, o contexto, a questão social e os professores ali não estão muito bem adaptados àquela criança. Então, a criança também vai ter dificuldade de aprender.
Ou, por exemplo, deixa eu pensar aqui outra coisa. Questões também auditiva, né? Crianças que têm dificuldades auditivas também vai ter dificuldade de aprender, pode ter dificuldade da fala, pode ter dificuldade na leitura e na escrita também. Então, primeiramente, a gente tem que ver o atraso. Onde que está o atraso nessa criança? A criança tem algum atraso de desenvolvimento? Onde que eu olho isso? A carteirinha de vacinação aqui no Brasil e o CDC, que para mim é o melhor instrumento porque ele é completão. Olhei lá, vi que a minha criança tem atraso, então eu tenho que buscar os profissionais, né, correspondentes para que eu possa ver aonde que está aquele atraso e por que aquela criança tem aquele atraso, entendeu? Aí pode ser algo patológico, uma doença, pode ser um transtorno, pode ser uma síndrome ou pode até mesmo, gente, ser falta de estímulo. Uma criança que fica 24 horas na televisão, ela não tem estímulo de qualidade nenhum. Então, ela pode sim ter atraso na fala, atraso no desenvolvimento, ela pode sim ter vários outros tipos de atraso. E aí, no momento que a gente enriquece esse ambiente da criança, diminui a quantidade de televisão e começa a brincar de uma forma mais qualitativa com essa criança, fazendo ela ter uma experiência maior com o mundo, ela consegue aprender e desenvolver. Então não era transtorno, era falta de estímulo, entendeu? O ambiente daquela criança não era rico e não era propício para poder fazer com que a aprendizagem aparecesse. Todo ser humano pode aprender, todo ser humano pode desenvolver. E enquanto a gente estiver vivo, a gente vai estar se desenvolvendo. Então, é muito importante, sim, independente da idade, a gente procurar ajuda, procurar um profissional, procurar se desenvolver e aprender. Então, o que eu queria falar com vocês era só isso. Se tiverem alguma pergunta aí, deixa nos comentários quando eu subir essa live. Tá bom, gente? Obrigada por poder compartilhar esse momento com vocês. Obrigada por me permitir estudar um pouquinho. Agora eu vou dormir. Um grande beijo e uma excelente noite, gente. Tchau.